Cursos Informática para o Alesp Técnico Administrativo. Conteúdo sobre internet. Basicão, tá? Sites e páginas. Sobre sites, o conteúdo é sites versus páginas, computação em nuvem, internet, sistema de web-mail, programas de e-mail, ferramentas de busca, mensagens eletrônicas, janela anônima ou in private. Daí, aqui. Sites versus páginas. Sites são os locais em que as informações do serviço são disponibilizadas. Tais informações do serviço são normalmente divididas em páginas, como se o site fosse um jornal ou revista. Páginas. Uma informação ou conjunto de informações e ou disponibilizados em um site. Exemplo, a página do curso do Presidente da República, do curso para Presidente da República do site NEAF Concursos. Entendi nada. Computação da nuvem, também denominado Cloud Computing. A computação em nuvem é a utilização de recursos de TI sob demanda por meio da internet com definição de preço de pagamento conforme o uso, em vez de comprar, ter e manter data centers e serviços físicos. Você pode usar o Cloud Computing. Você pode acessar serviços de tecnologia como capacidade computacional, armazenamento e bancos de dados conforme necessidade usando um provedor de nuvem. Sobre a internet. Primeiro é o método básico. HTTP é o nome do protocolo que está sendo usado. www. O que é o www? É a rede que está sendo usada. Depois disso tem o nome do site, tipo xxx3000, tipo 0000123. Na verdade eu não vejo números em nomes de sites, né? Mas site. Esse é o nome do site, site.com.br. Daí, esse é o nome do endereço. Daí, representa o endereço de servidor ou máquina em que a informação ou serviço está hospedado. Bom, daí se você vai pesquisar na internet, após você colocar o protocolo, a rede ou o endereço, vai entrar no site. Todo o conteúdo após disso, que vai ser separado por barras, representa o caminho que está sendo enfatizado para encontrar a informação. Por exemplo, se você coloca uma barra pasta, barra 123, vai encontrar na pasta barra, vai encontrar na pasta o arquivo 123, entendeu? Separando por barras. Não dá para entender isso só falando, né? Após a primeira barra da divisão, apresenta o caminho interno do site, podendo apontar para uma página do arquivo. No exemplo acima, só pode ser visto o endereço, que é uma página, enquanto o final é um arquivo ou uma página. Depois, internet, nome do domínio. O nome do domínio, primeiro é o endereço, né? O nome do domínio é o site, o .com é o tipo de organização, com é a representação máxima que todo mundo usa, mas significa comercial, e depois tem o país de registro, .br. Por exemplo, pode ter site.com.k. Daí ele é um país, é o mesmo tipo de organização, só que ele é um país na Ucrânia, não, United Kingdom, o Reino Unido, sabe? E assim continua. Daí, por exemplo, mas teve uma questão, já errei uma vez, em que eles perguntavam de drogas de um site de governo, meu. Mas era muito do mal. Não tinha a menor ideia, meu. Daí, quando perguntou dessa droga de site de governo, eu escolhi, obviamente, o que estava escrito .gov.br. Era um tipo de órgão aí. Só que não. Ele era um órgão de assistencial, assim. Daí tinha um outro tipo de organização que era para colocar o ponto, tá? E era do mal. Que eu nunca vi falar. Bom, enquanto o domínio pode ser replicado diversas vezes, e eu não lembro, tá? Enquanto o domínio pode ser replicado diversas vezes, o nome do domínio é único. O uso de um tipo de organização é opcional. Quando não houver identificação de país, o registro sempre está vinculado normalmente ao EUA.com. Sistema de webmail. O acesso é realizado através do navegador, acessando a página do servidor da área de correio eletrônico.
deve estar conectado para a execução de todas as operações. As mensagens ainda apenas no servidor e nunca na máquina do cliente. Programa de e-mail. Não é necessário estar conectado para a execução de todas as operações, apenas o recebimento de envio de mensagens. As mensagens na máquina do cliente, sendo possível manter uma cópia do servidor no Outlook. O Outlook é um programa de e-mail, tá? O padrão é a manutenção de cópias no servidor de mensagens recebidas. Quando você usa o programa Outlook, toda vez que você entra conectar à internet, ele vai baixar os seus e-mails que estão cadastrados. E daí ele vai ficar com essa copiazinha básica, então depois, se você perder a internet ou desconectar mesmo, para não gastar, você pode ir lá no Outlook e ele vai ter, e você vai conseguir ver todos os seus e-mails até a última atualização que você fez. Ferramentas de busca. No stack de ferramentas de busca, aqui o conteúdo é basicamente as coisas que você pode usar no Google, tá? Se você e coisas que também não precisa escrever elas, tá? O exemplo aqui são end, or, not, define, aspas, arroba. O arroba é um. Qual que é mesmo? Acho que ele é para endereços de redes sociais, tá? Daí tem o cifrão, esse cifrão e o relado e o related. Daí o end é e, sabe? Ou seja, quando você coloca o end, quando você coloca barra, normalmente basicamente está usando o end, o e. Ou seja, quando você coloca as palavras de uma frase, ele está procurando todas essas palavras com extras, tá. Ou se você coloca o ou, é mais específico, quer dizer, é diferente, diminui a quantidade de pessoas. A maioria de perguntas que pergunta sobre ferramentas de busca, ele tenta falar, ele pergunta assim: qual das pesquisas ali vai dar um menor número de trecos? O básico para ter o menor número possível é o WinURL, ou WinSite, ou o site. Daí você coloca o site e coloca um treco com aspas, daí ele vai pesquisar coisas no site. Normalmente, se for relacionado, né, vai ter alguma coisa, senão não vai ter nada. Só tem uma desses dois tipos de respostas, ou nada, ou só um pouquinho de coisas. Daí, esse é o número normal de pesquisas de ferramenta de trecos. O ou é, tipo, se não achar a palavra primeira, ele pesquisa a segunda palavra, né? Daí tem o not. O not é o mesmo que colocar o menos. Daí, ele não vai pesquisar essa palavra. Tipo, o exemplo que normalmente usam com o not é futebol, campeão de futebol, e daí você tira, coloca menos e coloca o time que você quer saber. Eu não quero saber o campeão de futebol desse time aqui. E daí ia dar o resultado de campeões de futebol de outros times, entendeu? Tem o define, que eu não sei o que é. Tem o aspas, que é o quando você coloca uma frase específica. Esse aqui é o maior restringidor de trecos. Uma frase específica, ele vai pesquisar nos sites da banco de dados do Google. Daí tem o arroba, pelo que eu entendo, pelo que eu me lembro, ele é para redes sociais. Se você colocar o arroba no Google, ele vai pesquisar redes sociais com as palavras que você escolheu. Na verdade, eu quero testar isso. Deixa eu entrar no Google aqui para verificar. Arroba. E daí agora eu vou escrever... Deu certo. Quando eu cliquei arroba, apareceu só coisas de redes sociais. Apareceu um cara do Instagram, um cara do Twitter e um cara do TikTok até também. Só apareceu caras de redes sociais. Acertei, né? Daí, depois do arroba tem o cifrão. O cifrão ele também é um específico, bem específico. Se você coloca o cifrão e depois coloca uma palavra, ele vai procurar sobre dinheiro mesmo. O cifrão S de dinheiro é o coisa de dinheiro. Produtos, entende? Se você clicar, se colocar cifrão e colocar carro, vai aparecer carros. Compras de carros. Tipo, vai colocar sites de compras ou vai colocar alguns trequinhos com preços de carros, se você for mais específico. E tem o Related, que eu não lembro o que é. Daí depois tem os trequinhos mais específicos ainda, que é in-URL versus all in-URL. Tudo dentro de um URL ou na URL. Ou seja, ele só vai pesquisar o nome do site, entendeu? O URL é o nome do treco de endereço do site. Depois in title ou all in title.
Ou seja, quando você usa o while, obviamente ele faz uma especificação de aspas, entende? E o entitle, ele é o texto, é o título. Basicamente, quando você entra num site, todas as textos que aparecem no Google, quer dizer, quando você pesquisa no Google, todos os textos que aparecem no Google, lá no treco, são os títulos. Entende? Não aparece o URL, se lembra? Aparece o título das coisas. Esse é o entitle. O in-texto também é só no texto do lugar lá. Daí terminou essas coisas de perguntas. Daí sobre mensagens eletrônicas. O conteúdo aqui que tem é só a listinha de trecos de métodos de mensagens eletrônicas. Alguns têm métodos, quer dizer, programas específicos, mas isso não vai cair no concurso. É o fórum, o grupo de lista de discussão, o chat e o e-mail. E por fim tem o conteúdo da janela anônima. A janela anônima do Google é adicionada com o Ctrl Shift N. N é o treco de janelas novas. Quando você usa o Shift, ele troca de janela normal para abrir uma janela anônima. Por que está escrito aqui o título como a janela anônima ou in private? Porque quando cai, tem uma pegadinha básica de janela anônima que é colocar nomes diferentes para a janela anônima, porque cada provedor de navegador de internet coloca um nome diferente para diferenciar. O Google usa a janela anônima. Pelo que eu sei, o Edge ou o Microsoft o Internet Explorer usa a janela privativa. E o Firefox, que é o segundo mais usado, ele usa o InPrivate. Ele usa o nome de janela privativa de janela anônima de InPrivate. Bom, esse termina o conteúdo da internet.